A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma escola dominical da Igreja Cristo Liberta. É com grande prazer que estamos aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus. E sem perda de tempo, deixa eu já apresentar aqui para vocês na tela o nosso estudo de hoje e também a agenda da nossa igreja. Está aí, essa é a agenda da nossa igreja. Igreja Cristo Liberta, aqui no Alto do Farol, em Osasco. Está aí a nossa fachada, nossos pastores, apóstolo Tiese e sua esposa Lourdes, e a nossa agenda, e todos sejam muito bem-vindos. Essa é a de novembro. Ó. Nós teremos cultos todas as quartas, temos sempre culto às quartas-feiras, às 20 horas, e no domingo temos 2 encontros, e a partir de novembro passaremos a ter presencialmente também esse estudo aqui de videoaula, passaremos a ter novamente ao vivo, presencialmente na igreja, às 9 da manhã. E às 18 horas, o outro grande culto, todos os domingos às 18 horas. Sábado, dia 7/11, teremos a Santa Ceia do Senhor. E aí também a reforma da igreja, que está sendo feita, já terá sido terminada, e poderemos receber todos com mais conforto e principalmente com muita segurança, já que todos esses encontros estão seguindo as normas de segurança contra a pandemia. Amém? Está aí a nossa agenda, sejam todos muito bem-vindos, tanto aqueles que não nos conhecem, não conhecem a nossa igreja, como aqueles irmãos que, por conta desse problema todo, não pôde ir ainda à casa do Senhor. E Deus abençoe que possa. A nossa escola dominical, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A nossa escola dominical tem por missão nos ajudar a evitarmos esse erro, né? Que é o não conhecimento da Bíblia Sagrada. Estamos estudando a série A Bíblia Sagrada. Tivemos já 3 encontros. Tivemos um estudo onde falamos de um modo geral os materiais que foram utilizados, as pessoas, em quanto tempo, as estratégias que Deus usou para trazer-nos a sua palavra. E no estudo passado, um resumo cronológico, por ordem de acontecimento do Antigo Testamento, e hoje falaremos do Novo Testamento. É a nova aliança, conforme já previu o profeta Jeremias e tantos outros profetas no Antigo Testamento. Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então, por isso que dizemos que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, é uma sombra, é um espelho do que viria. E Jesus confirmou aqui, ó, no último dia da última ceia, antes da sua crucificação, ele firmou e afirmou essa nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Os discípulos, também posteriormente apóstolos, e hoje cabe a todos nós, ficamos de divulgar, então, essa nova aliança. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Em Hebreus 9:15 está escrito: Cristo é o mediador de uma nova aliança. Amém? Então, é um novo pacto, uma nova maneira, novas possibilidades que Deus nos trouxe através do Novo Testamento, através do Evangelho do Senhor. Período interbíblico. O que é o período interbíblico? O período interbíblico é o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. E esse espaço de tempo durou 400 anos. Então, é mais ou menos isso aqui. Ó. O Antigo Testamento, 1.500 anos de duração. Teve um período, um intervalo de 400 anos, onde não teve registro profético nenhum, né? Mas Deus atuou ali. Nós sabemos que nesse período aí, a história, como Deus também ajudou e atuou no meio do seu povo, mas não houve registros inspirados, não houve registro bíblico. E, finalmente, o Novo Testamento. Tá? Esse período interbíblico ele foi previsto numa visão que Daniel teve no capítulo 2, a famosa estátua, né, de Daniel, no capítulo 2, onde ele vê ali, ó, cada parte do corpo é formado por um material e significa uma nação, significa um império. Então, esse período interbíblico está aí também nessa profecia aí, meus irmãos. O Antigo Testamento tem tudo. A cabeça, por exemplo, é a Babilônia, né? 605 anos a 539 a.C. durou o seu reinado. Depois vem para o peito, vamos lá. São os persas, né? Os medo-persas, 539 a 331. Opa, 331 já entrou no período aí dos 400 anos. Tá? Depois vem o ventre e a coxa. O ventre e a coxa, significando Grécia, significando a Grécia. 331 a 168. Estamos nos aproximando do nascimento de Jesus. Ó.
E de 168 a.C. a 476 após o nascimento de Jesus, né, foi o domínio do Império Romano. Então, Jesus nasceu em meio ao Império Romano e os discípulos também exerceram todo o seu ministério, né, sob o domínio do Império Romano, já que o ministério dos discípulos, esses duraram até os anos 90, 100, e o Império Romano foi até 476, tá bom? Então, é bacana entender isso aqui, por quê? Porque hoje nós estaremos trazendo dados do contexto em que o Evangelho veio, em que o Novo Testamento foi escrito. Então, dados sociais, políticos, não entraremos tanto em livros, mas sim dando subsídios para entendermos um pouco mais esse período do Evangelho. Então, por aqui a gente nota, por exemplo, que quando Jesus nasceu, havia ali 3 culturas, a grega, a romana e a judaica. Tá? Isso é importante para entendermos algumas passagens. Outro ponto importante para entendermos é a região. Ó. Não precisamos ser um expert em Palestina, mas é bom entendermos esses mapas aqui, como era na época de Jesus, para vermos onde ele foi, por que ele foi aqui, por que demorou um pouco mais ali. Tá? Então, nós temos 3 grandes regiões aí. Essa é Palestina, mais uma parte aí do mundo dominado pelo Império Romano, né? Nessa época, o Império Romano dominava praticamente metade do mundo conhecido. Então, as 3 principais regiões bíblicas que vemos no Evangelho Galileia, Samaria e Judéia. Judéia, por exemplo, nós temos cidades importantes como Jerusalém, onde ele foi crucificado, Belém, onde ele nasceu, tá? Samaria, o povo de Samaria não falava com os judeus, mas nós temos a famosa passagem de Jesus atendendo ali, pedindo água para uma samaritana no poço de Jacó. Talvez seja a passagem mais famosa em relação a Samaria no Novo Testamento. E a Galileia. Galileia é onde ele exerceu a maior parte do seu ministério. E notem que aqui no meio tem um fiozinho aqui, ó, acabei de destacar aí para vocês, o Rio Jordão. Então, veja que o Rio Jordão está em toda essa história aí. O Rio Jordão está em toda a história do Antigo Testamento também. E o velho Rio Jordão está firme aí até hoje. Quem for, vai lá em Israel, vê lá o Rio Jordão, e ele unia essas 3 principais regiões. Vamos dar uma olhadinha mais aqui, especificamente, na Galileia. Dá uma olhadinha, ó. A Galileia era formada por essas cidades. Eu vou citar aqui umas 3 para vocês, só para soar no ouvido de vocês. Ó, Nazaré, onde ele foi criado. Canaã, onde ele realizou o primeiro milagre, transformando a água em vinho. Tá? Deixa eu pegar uma outra famosinha aqui também. Por exemplo, Gadara, é menos famosa, mas tem uma passagem muito conhecida, que são aqueles endemoniados, aquele endemoniado que vivia em cemitérios, acorrentado. Jesus o libertou. Por isso que na passagem tem que ele precisou atravessar essa parte azul aqui, ó. Sabe que parte azul que é essa? É o Mar da Galileia. Tá vendo? Então fica bacana, né? A gente dá uma olhadinha assim, esclarece um pouco mais. Quando a gente ouve o nome da cidade, eu falo, opa, sei mais ou menos do que está sendo falado. Tá bom, pessoal? Então isso é importante também, ajuda bastante aqueles que queiram estudar um pouco mais os evangelhos e o Novo Testamento. E foi um período de muitas transformações. Por exemplo, fim da monarquia judaica. Então, quando Jesus veio, já não existia mais o rei de Israel, o rei de Judá, nada disso, tá? E também não havia mais o ministério profético, como no Antigo Testamento. O aramaico era uma outra língua que estava em substituição ao hebraico. Então, havia naquele período 2 línguas, o hebraico, a língua nativa, mas também já estava sofrendo aí durante esse período. E quando eu falo durante o período, durante esse período dos 400 anos, tá? E influenciando todo o período dos evangelhos e o Novo Testamento. O comércio foi introduzido, a economia agrícola. Judeus e samaritanos, conforme já falei, não se falavam, mas nesse período aqui eles já estavam mesmo impossíveis, não se olhavam. E esse encontro de Jesus foi muito marcante, mostrando o seu grau de aceitação e como ele não faz acepção de pessoas. Tivemos a expansão do helenismo. O helenismo é a cultura e o modo de pensar e de crer gregos, né? Que por ordem do Alexandre o Grande, o seu imperador, ele mandou espalhar por todo o império e por toda a cidade que ele conquistasse, quando a Grécia era a dominadora do mundo. Então, o helenismo estava firme e forte também, invadindo ali o judaísmo. E os sacerdotes, ao invés de cuidarem só das coisas de Deus, ao invés de cuidarem só daquilo que foi chamado, que era questões do templo, não, estavam se metendo em política também, ainda mais agora sem reis, né? Não existia reis nesse período. Então, são essas as mudanças aí
que Jesus enfrentou. Formação de partidos, isso principalmente no período dos 400 anos para cá, né? Formou-se bastante esses partidos, que também são chamados de seitas, porque tem alguns deles, principalmente os fariseus e saduceus, têm teor religioso também. Então, temos os fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Tá? E eles eram partidários. Alguns eram contra o helenismo e Herodes em Roma, outros a favor, e assim vamos embora, muito parecido com os dias de hoje. Tá? E o estudo da lei, da interpretação, estava em alta também. Então, eles estudavam, somente os fariseus, estudavam bastante a lei do Senhor e ensinavam ao povo. Isso foi importante. Aqui, aspectos religiosos, ó. É bom lembrar, gente, que a Bíblia que Jesus usava era o Velho Testamento, o Antigo Testamento, o nosso de hoje, exato, o judeu. Né? A Bíblia nossa do Antigo Testamento é a mesma Bíblia judaica. Né? E o Pentateuco que nós temos aqui é o Pentateuco deles, era isso que Jesus usava. E tem aqui algumas passagens onde mostra claramente isso. Em Mateus 1, 23, por exemplo, o nascimento de Jesus, é uma profecia, foi um cumprimento da profecia de Isaías 7,14. Mateus 2,6 foi o cumprimento de uma profecia de Miqueias 5,2. Mateus 2, cumprimento de Oséias 11. Mateus 3, cumprimento de Isaías 40. Pastor, e se seguir assim, vamos achar praticamente todo o Novo Testamento espelhado no Antigo Testamento. Isso mostra a unidade e o poder extraordinário e sobrenatural desse livro sagrado. Tá? Então, temos aqui, pensei só alguns exemplos para mostrar como a Bíblia, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo e como Jesus e, posteriormente, os apóstolos, em especial o apóstolo Paulo, usou muito o Antigo Testamento para ensinar e escrever o Novo. Partidos religiosos do judaísmo. Esse caso aqui são os fariseus. Olha aí. Tá? Tiveram um papel importante, né? Pois eles eram defensores da palavra de Deus. Mas Jesus criticava duramente, criticava o falso religioso, como existe tantos outros, né? O hipócrita e etc. Tá? Mas o verdadeiro fariseu, ele era zeloso pela palavra de Deus. Tanto que Nicodemos era um fariseu, o apóstolo Paulo era um fariseu, então havia fariseus devotos, de fato, as coisas de Deus. Tá? Tanto que as doutrinas, os pensamentos deles, o modo de fé, temos algumas, batem conosco, os cristãos, né? Olha aí, ó, soberania, vida após a morte, juízo final, ressurreição do corpo, mundo espiritual e organizado e populoso, que chamamos hoje de batalha espiritual, né? Monoteísmo ético, esperança escatológica. Então, são algumas crenças dos fariseus que vocês pegando, eu peguei aqui algumas, podem ver que também são crenças dos cristãos, são nossas crenças hoje. Não que tenhamos vindo deles, mas a base de fé deles, como era o Antigo Testamento, evidentemente, muita coisa aqui cremos juntos. Saduceus, esses já eram mais diferentes, esses já não eram tão espirituais, não. Tá? Não acreditavam na ressurreição, eram pró-helenistas, formados pela nata, usavam a religião para alcançar o poder, e eram bem mais liberais também, e céticos referentes às coisas espirituais. Tanto que eles viviam em constantes confrontos com os fariseus. Tá? Eles eram descendentes dos Macabeus. Macabeus, uma família que também teve uma participação muito importante durante aqueles 400 anos que eu citei aqui, através de movimentos de libertação, movimentos sociais. O aspecto político, deixa eu falar aqui para vocês agora desses movimentos, são chamados movimentos messiânicos. Tá? Eram grupos que reivindicavam a justiça social, eram ativistas, e que não deixaram apagar a mensagem de que virá o libertador, virá o nosso Messias. Então, teve também sua importância para a introdução do evangelho, para a propagação e para não deixar acabar essa chama aí no coração dos israelitas. Então, Barrabás, por exemplo, que é um dos mais famosos, ele era tido como um Robin Hood, né? Tirava era contra os ricos para atender os pobres. E dentro desse, ele é citado em Lucas 23:19, o motivo da sua prisão, perturbação da ordem pública. Tá? Esse é Barrabás. Então, teve lá, ele é um ativista, né? Como Teudas e Judas, que é citado em Atos 5, 36, 37, por Gamaliel. Gamaliel era um importante homem. Ele fazia parte lá do Sinédrio, né? Falaremos daqui a pouco que é o Sinédrio, e os demais, seus colegas, seus parceiros, eles queriam destruir
e matar os apóstolos e destruir a mensagem do evangelho. Ele fala, não, deixa, porque se for de Deus, vai seguir. Se não for, vai acabar como os movimentos sociais, por exemplo, movidos por Teudas e Judas. Aí é que ele cita Teudas e Judas. Mas foram grupos importantes, tá? No aspecto da mensagem das questões sociais. O ardor da esperança, a contribuição desses grupos, trouxe o ardor da esperança messiânica e a reflexão político-social. Temas esse que Jesus não fugiu, não. Nos seus sermões, Jesus fala do pobre, Jesus fala da opressão romana, Jesus fala do materialismo, Jesus fala do reino de Deus, tá? Então, Jesus tocou também nesses temas. E o império, ele era dominado, Roma expandiu o seu poder através de imperadores. Então, tem aqui um quadro, onde nós trazemos um quadro com os principais imperadores do período e os principais governadores. Eram os dois postos principais em que Roma exercia o seu domínio total. Então, temos aqui uma tabela desde o ano 27 a.C. até o ano 100, que é onde o último livro da Bíblia foi escrito, e o ano 100, onde 90 a 100, onde já não havia mais nenhum apóstolo vivo. Tá? Então, Augusto, Tibério, Calígula, apenas para título de conhecimento, né? Cláudio, Nero, talvez o mais famoso pelo episódio de Roma, Vespasiano e Domiciano. Os governadores são mais conhecidos nossos, Herodes, tá? Herodes, vocês vão ver Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes Arquelau. Por quê? Porque Herodes não era um título como faraó, mas era um nome próprio. Só que a sua tradução era canto heróico, tá? Ou heróico, a tradução literal. Então, eles usavam esse nome, tá? Na frente como nome próprio, e depois atribuíam um outro. Herodes o Grande era o pior deles. Geralmente, eles eram muito cruéis. E Herodes o Grande foi o que determinou, esse primeiro aí, a matança dos inocentes, né? Lá no infanticídio em Belém, para crianças até 2 anos, na tentativa de não deixar um outro rei surgir, ofuscando o seu brilho. E depois temos, quando Jesus voltou do Egito, que José e Maria os trouxeram após a revelação divina, já estavam outro Herodes. Então, por isso que às vezes, mas continua Herodes, sim, porque é como se é um nome próprio, mas como se fosse um título. Então, já estava Herodes Antipas na Galileia, onde, pessoal, lá em cima, ao norte, né? E ao sul estava o Herodes, na Judéia, Herodes Arquelau. Temos outros aqui, Pôncio Pilatos, talvez o governador mais famoso pelo episódio com Jesus Cristo antes da crucificação. Herodes Agripa, 1 e 2, já é em Atos dos Apóstolos. Aí ele já teve passagens referentes aos discípulos, aos apóstolos, não no tempo de Jesus. Apenas a título de conhecimento e vermos como que era a política na época. Alguns aspectos sociais. Quero trazer aqui alguns aspectos sociais, apenas a título também de mostrar como um pouco mais de conhecimento, de contexto, como estamos falando, esclarece depois algumas passagens bíblicas, né? Eu peguei aqui a foto de uma casa simples, né? Tido como uma casa simples na época, e os seus materiais, como ele era formado. Então, o teto era de galhos e palhas. A construção de pedra e betume. Os compartimentos, os cômodos, eram varanda, quartos em cima, depósito e manjedoura embaixo. Então, uma casa simples. Agora, mediante essas informações que nós já passamos aqui, e com essa casa em mente, vamos ler essa passagem de Lucas, para ver como clareia bastante. E aconteceu o quê? Num daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei. Veja como já vem, né, com clareza. Que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. Olha a parte geográfica aqui, como fica bacana. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Fica mais fácil quando a gente aprende, então, com que material que era feito esse telhado, os compartimentos dessa casa. Né? Então, é essa a intenção, tá bom, desse estudo, dar essas bases e essas informações adicionais. Temos aqui as sinagogas, eles se reuniam nas sinagogas, né? Como que era composta a sinagoga, com o rabino, com o seu atendente e os anciãos.
Sinagoga, se formos traduzir para a linguagem de hoje, é como se fossem congregações das igrejas evangélicas, tá? Então, nós temos as sedes e nós temos as congregações. Sinagoga, então, é como se fossem congregações. Surgiu naquele período do cativeiro, povo de Deus, para não ficar sem adorar, não tinha um templo, não estavam mais nas suas terras, e falaram, então, vamos criar aqui sinagogas ou pequenas congregações onde possamos dar sequência à adoração a Deus. Aí já é a parte legal, a parte jurídica do povo. Então, havia o Sinédrio, na época de Jesus e dos apóstolos do Novo Testamento, e formado aí por um presidente, 70 membros e 2 oficiais, os escribas. Aí é uma sessão, tá vendo? E ali no meio, tadinho, um acusado. Então, eram levados de questões da tradição judaica, questões políticas e também situações como essa aí de acusado. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, vemos algumas situações dessas. E aqui o templo que é a parte religiosa deles. Então, eles seguiam aí o templo, formado por um sumo sacerdote, sacerdotes em plantões de 24 horas e levitas também. Então, ou seja, não cessava o culto, não cessava as ofertas no templo, tá? E era onde eles tinham a sua vida, praticavam a sua vida religiosa. Mas os romanos permitiam? Sim, porque os romanos tinham uma política de domínio que era de conquistar o povo e deixar seguir. Mantinha a certa paz, desde que recolhesse os impostos e que não esquecessem de que eles estavam sob domínio, então eles deixavam seguir. Não era aquela outra linha de domínio, de chegar e destruir tudo, matar mulheres, crianças e todo mundo, não. Então, eles poderiam seguir a sua fé, sim. Então, os romanos, os judeus seguiam a sua fé, e Jesus esteve aí várias vezes, inclusive com os apóstolos, e posteriormente os apóstolos também. Temos aqui uma parte mais em forma de maquete, né? Aquele pináculo ali à esquerda, ó, tá vendo? Pináculo do templo, aqui, entrando, onde Jesus teve o encontro com o diabo, e o diabo o tentou. Lança-te daqui, se tu és filho de Deus. E seguindo ainda por aquele alto ali, ó, é onde temos a reunião do Sinédrio. E escolas rabínicas, salas do templo, etc., salas administrativas, tá? Pátio dos gentios, pátio das mulheres, tudo separadinho. Temos aqui as portas, né? Embaixo, e seguindo ali naquela parte mais central, onde temos o Santo dos Santos e o santo, né? O lugar santo, e depois o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote poderia entrar, tá bom? E, evidentemente, um forte no alto lá à direita, que aí já é a parte mais de proteção. Então, isso aí no tempo de Jesus. Entrando agora um pouco mais, meus irmãos, na parte, assim, literária da coisa, só recapitulando que a Bíblia está dividida por assuntos, né? Então, no Velho Testamento, nós temos aqui as grandes divisões, que é o Pentateuco, 5 livros, histórico formado por 12 livros, os poéticos por 5 livros, e os proféticos por 17 livros. Tendo uma subdivisão aqui, que são os livros maiores, né? E não pelos nomes dos profetas, mas sim pela sua obra mais extensa, e os profetas menores. E o Novo Testamento também há uma divisão por assuntos, né? Os evangelhos, 4 livros, históricos, 1 livro, as cartas gerais, não importando o autor, 21, e o livro Apocalipse, ou Revelação, que é a tradução da palavra Apocalipse para o português. Tá bom? Então, divisão por assuntos. Aqui são os livros do Novo Testamento, dentro daquela divisão por assuntos, os evangelhos, os históricos, as cartas e o livro de profecia. Eu quero ver a divisão de ordem cronológica, pastor. Tá aí, ó. Vou deixar aqui para vocês, tá bom? Tem aí a ordem cronológica. Quem quiser ter a curiosidade, ou até fazer uma leitura por essa ordem cronológica. Não atrapalha em nada, não. Então, o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Tiago, tá vendo? João, perdão. O Evangelho de João está em quarto, né? Na ordem da nossa Bíblia, mas, na verdade, ele foi o antepenúltimo. Foi João, depois já as 3 epístolas dele também, e Apocalipse dele também. Então, só para vocês verem, tá bom? Que muda um pouco a ordem, e é só a título de curiosidade e sabermos, né? Como é que foi escrito aí, em que ordem. Eu gosto dessa ordem aqui, é chamada ordem didática. Por assuntos um pouco mais didáticos. Por exemplo, a vida de Jesus, eu vou ver nos evangelhos. Atos dos Apóstolos, continua Atos dos Apóstolos.
Mas, didaticamente, você pode fazer uma leitura de 1 a 12, sabendo que ali é antes de Paulo. E de 13 a 28 é toda a história e as viagens envolvendo Paulo. As 3 viagens missionárias. Nas epístolas dele, de Paulo, dá para fazer também uma divisão. Quais as primeiras epístolas? Está aqui, ó, Gálatas e Tessalonicenses. As principais, Romanos e as 2 de Coríntios, são as maiores, né? E de onde tiramos a grande parte dos assuntos da doutrina do Novo Testamento. Romanos, por exemplo, foi um livro de base para a reforma protestante. Quais Paulo escreveu da prisão, pastor? Está aí, ó, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Tá? E pastorais, se eu quero um assunto mais para obreiros, pastorais, eu vou achar em Timóteo e em Tito. Então, são por ordem didática, esses exemplos que nós estamos dando aqui. Amém? Meus irmãos, estão aí algumas informações, eu espero que tenham sido úteis no crescimento, na leitura da palavra de Deus, hoje mais especificamente relacionado ao Novo Testamento, mas quero deixar antes aqui uma reflexão para todos nós. Deus não está em silêncio, é a nossa Bíblia que anda muito fechada. Vamos refletir um pouco sobre essa frase, até que ponto ela é uma verdade em nossas vidas ou não. E se for, temos a humildade de abrirmos mais o velho, bom e abençoado livro, porque esse sim é um livro que tem todas as direções, todo o direcionamento de Deus para as nossas vidas e para os nossos corações. Amém? Eu quero este estudo, não só o vídeo, mas eu quero o estudo, eu quero a apresentação para estudar com mais calma depois. Fica à sua disposição, é só escrever no nosso e-mail cristoliberta@uol.com.br, falar com a nossa secretária Thaís, e ela estará atendendo com o maior prazer a todos vocês. Tá bom? Só escrever aí, cristoliberta@uol.com.br e pedir esse e também outros que vocês vejam em nossos canais e se interesse. Canais esses que sempre colocar a Igreja Cristo Liberta Osasco, ou o Ministério Cristo Liberta Osasco, e vocês verão lá esses estudos e outras mensagens nos nossos canais das mídias sociais. Deus abençoe, meus irmãos, Pai querido, poderoso e santo. Abençoa, Senhor. Fala, meu Pai, aos corações aquilo que, por algum motivo meu, essas palavras não tiveram o poder de alcançar. Mas eu sei que o Espírito Santo pode completar. Abençoa, Senhor, dando-nos sabedoria, Senhor. E que possamos nos dedicar a adquirirmos essa sabedoria e esses conselhos tão valiosos, as palavras de vida que estão na tua santa e bendita palavra, a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus. Até a próxima Escola Bíblica Dominical.